E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Annali Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o livro A Estrutura da Bolha de Sabão, da escritora brasileira Lígia Fagundes Telles, publicado pela Companhia das Letras. Então, bora comigo pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá falar sobre este livro aqui, A Estrutura da Bolha de Sabão, um livro de contos da grande e maravilhosa Lígia Fagundes Telles, escritora brasileira, a dama da literatura nacional, que nos deixou no mês de abril de 2022 e ali ainda deixando para nós um mistério que foi revelado, né, os seus mais de 100 anos após a sua morte, nós que achávamos que ela completaria 100 anos apenas no ano que vem, e a Lígia nos deixa então essa surpresa, assim como nos causa a surpresa e arrebatamento os finais de todos os seus contos deste livro aqui e todos os seus contos, né, de maneira geral. Esta é uma releitura que eu fiz na minha vida e foi uma maravilha poder voltar às narrativas, às 8 narrativas que a Lígia Fagundes Telles nos traz aqui neste livro de contos reunidos, que foi um livro que eu olhei que foi publicado anteriormente em 78 com o título Filhos Pródigos. Eu não sei se reunia todos exatamente esses contos, não achei essa informação, mas que em 1991 vem com este título, A Estrutura da Bolha de Sabão, que eu vou falar pra vocês, eu acho que é um dos títulos mais maravilhosos que eu considero, assim, da literatura que eu conheço, é claro, né? Eu acho muito maravilhosa essa ideia, essa imagem, né? A estrutura da bolha de sabão é uma coisa que nos instiga mesmo. E a Lígia Fagundes Telles assina aqui um textinho que está aqui, né, antes da obra, uma espécie de prefácio, não exatamente um prefácio, mas ela fala sobre este título, que ela conta que passou, que ela teve essa ideia depois de uma conversa que ela e o Paulo Emílio, que era o marido dela, né, contou que ele tinha um amigo na França que estudava a estrutura da bolha de sabão. E ela ficou instigadíssima com essa ideia, como assim estudar a estrutura da bolha de sabão, né? E no final desse texto, que é lindo, ela diz assim que alguns dias depois, ou seja, dessa conversa, o nosso gato subiu na minha mesa, acomodou-se no meio da papelada, fez ronron e fechou os olhos. Pousei a caneta, acariciei-lhe a cabeça e disse baixinho: não conte a ninguém. Mas descobri. A bolha de sabão é o amor. Ai, gente, que lindo, né? E é uma belíssima imagem que ela cria. Então, a estrutura da bolha de sabão é o amor, que ela vai retratar aqui de uma maneira muito ligiana, mas é a própria vida, né? Essa presença, assim, muito, muito frágil, fugaz, né? Que é a bolha de sabão, né? Para todo mundo que já brincou disso. Eu imagino que vocês que me acompanham já brincaram, assim como eu, durante a infância, e assim como Lígia conta que brincava muito. A bolha de sabão, ela tem essa fragilidade, essa fugacidade, mas ao mesmo tempo é algo que nos hipnotiza, né? Sua beleza. É uma coisa que transcende, assim, né? Enfim, eu fiquei pensando na bolha de sabão. Eu acho que é uma tentativa da Lígia, muito bem feita, de trazer essa estrutura, as estruturas que formam a vida e o amor, a família, a sociedade. É um livro muito potente, sabe? Eu falei isso no meu Instagram, nos stories que eu tava comentando o término da leitura. Eu vejo essa força da Lígia. Então você traz uma coisa tão leve, tão frágil como a bolha de sabão, mas com uma força, assim, de furacão, assim, uma força capaz de, sei lá, de quebrar, de decompor, de desmantelar todas essas belezas e dores e fragilidades da vida, né? E trazendo, assim, com uma lupa, com detalhes mesmo, né? Que a Lígia consegue colocar na sua narrativa, falar muito sobre tantas coisas e coisas tão complexas em textos tão curtos, né? E tão potentes. Então aqui nós temos 8 contos, como eu adiantei, que são A Medalha, A Testemunha, O Espartilho, A Fuga, A Confissão de Leontina, Missão do Galo, variações sobre o mesmo tema, Gabi, A Estrutura da Bolha de Sabão. A Medalha é o primeiro texto aqui e já nos traz essa personagem que, de certa maneira, é um todo aqui no livro, que é um livro muito sobre o feminino. Eu já entro um pouco nos textos, mas falando em geral, é um texto que traz muito sobre o feminino. Não necessariamente é um livro feminista, mas é um livro que traz diversas mulheres em diferentes lugares da sociedade, com recortes, né, de
de raça, de classe social e tudo mais. A Lígia Fagundes Telles, assim como Clarice Lispector, na sua literatura tem muito sobre as classes sociais mais altas ou classe média, mas aqui nesse livro ela traz personagens um tanto mais vulneráveis, personagens mais excluídas, e todas elas, de alguma maneira, mulheres e personagens, né, femininos e personagens masculinas aqui, todas estão, de certa maneira, num lugar assim de perturbação, eu diria, né? É algum momento assim que elas não estão numa plenitude, assim. O conto A Estrutura da Bolha de Sabão ainda tem alguma coisa um pouco mais intimista, os outros são um tanto mais engajados socialmente, né? Isso que eu quero dizer. Todos os contos aqui têm um olhar muito afiado para aquelas personagens, mas retratando um externo, trazendo uma questão social, cultural, questões sociais e culturais brasileiras, especialmente em São Paulo, porque Lígia é uma escritora que olha muito para a sociedade paulista, né? Mas que retrata um todo, né? Claro, ela trata de temas como, por exemplo, o preconceito racial. Então, tem essas camadas sociais que a Lígia não deixa de colocar na literatura dela, que é algo que ela sempre panfletava, assim, ela sempre falava sobre, né, a importância do escritor, ou que ela via na literatura dela, essa importância de certa maneira, trazer a realidade do Brasil, né, das pessoas do Brasil, especialmente, né, vendo, assim, as diferenças sociais e tudo mais. Ela retrata na literatura, e aqui está posto esse olhar social da Lígia e de personagens, como eu falei anteriormente, que estão perturbadas ou perseguidas por fantasmas que todos nós temos. Fantasmas familiares, fantasmas de traumas ou da loucura. Então, a gente acompanha de diferentes maneiras essa experimentação da Lígia, ou esse olhar da Lígia sobre aspectos mais sombrios da nossa alma, das nossas experiências humanas, às vezes um pouco mais sombrios, às vezes menos. Eu sinto, gente, como leitora de Lígia, que já li alguns livros dela de contos, já li As Meninas, que é um romance, eu vejo que ela sempre cria uma atmosfera, tem um mistério no ar, sabe? Parece que a gente sempre tá esperando que alguma coisa aconteça e fica desconfiado, ou a gente se sente na beira do abismo, entontecidos com a experiência daquelas personagens, né, com as dores ou com, sei lá, aquilo que está ocorrendo a elas ou que elas não conseguem decifrar. E nós tampouco, muitas vezes, não conseguimos decifrar. E os contos da Lígia Fagundes Telles têm esta característica que o Cortázar dizia, assim, ser muito importante no conto, e que nos dão a sensação de nocaute. Ficamos nocauteados depois da leitura dos contos, né? Falando um pouco sobre os contos, começa por A Medalha, que vai trazer essa imagem da mulher marginalizada dentro da própria família. Uma moça que chega em casa, assim, de madrugada, já amanhecendo, sei lá, à noite, e ela é contestada ali, ela tem um embate com a mãe dela, porque ela vai se casar nesse mesmo dia, e ela estava na farra, entre aspas, com outro homem, e sei lá, a mãe dela é uma mulher muito pudica, muito conservadora, a gente percebe isso pelo discurso, que julga os feitos da filha, mas essa troca ali, o diálogo que a gente acompanha, ele tem, assim, entrelinhas muito importantes, e principalmente, aí ela já começa afiada nesse olhar que eu falei que é social, e olhando, assim, as hipocrisias humanas e sociais, ela tem um momento aqui que a mãe fica lá falando: como você pode fazer isso com seu noivo, que é um cara tão certo, tão não sei o que lá. E ela fala assim: não, mãe, ele não é inocente, ele é preto. E aí mostra esse preconceito racial que a mãe tem e que fica velado, mas que a filha, de certa maneira, revela, ao mesmo tempo em que, de certa maneira, ela própria carrega e coloca, assim, de repente à mesa, e a gente fica com essa informação, assim, nas nossas mãos. Eu tiro o véu, né, dessa hipocrisia da mãe, desse conservadorismo. A passagem desses minutos, assim, de discussão, o conto, como vocês podem imaginar, estão vendo, acaba revelando, assim, toda uma estrutura social, todos os preconceitos, o machismo também, né, uma crítica da Lígia, e muito, muito firme, né, a gente pode vê-la, assim, a olhos nus, né, a gente percebe
vê claramente o que ela tá dizendo ali, para além desta discussão entre mãe e filha. Na sequência vem A Testemunha, e aí é um dos contos aqui que trazem personagens masculinas e protagonistas masculinas. É um conto que, de certa maneira, fala sobre a loucura, mas também é um conto muito misterioso. É um conto à la Edgar Allan Poe, assim. É um conto que traz um mistério, um terror também. Os diálogos desses dois amigos, são dois amigos, dois conhecidos, são muito entrecortados, não faz muito sentido, sabe? Um não continua o que o outro fala, pensamentos muito que às vezes se encontram, mas eu vejo assim algo entre eles, sabe? Tem alguma coisa acontecendo ali entre eles que a gente não consegue desvendar. No final a gente acaba sendo surpreendidos e de certa maneira desvendando, não tudo, porque a Lígia nunca entrega tudo, a gente sempre sai com algumas lebres levantadas, tipo algumas dúvidas, e a gente fica assim, nossa, como assim? E a gente volta e lê de novo, mas a gente percebe nesses diálogos desses dois conhecidos, desses dois amigos, que existe alguma coisa entre eles, e essa coisa pode ser a loucura, que é até abordada por um deles, mas fica algo velado ali, e é um conto assim com essa atmosfera assim totalmente sombria, e que tem muitos contos da Lígia que são assim, né? Em outros livros também senti bastante isso, e esse é um perfeito exemplo, e o final desse conto é arrebatador, gente, é arrebatador. Na sequência, O Espartilho, que eu acho que é um dos meus prediletos aqui do livro, e já esse título traz essa imagem do espartilho, que é uma peça, né, uma vestimenta feminina muito utilizada por muitos anos, né, por muitos séculos, que aprisiona de certa maneira, né, reprime o corpo da mulher e o ser feminino aqui, metaforicamente falando. Então a gente vai conhecer a história dessa avó que usa o espartilho, não consegue se libertar. Então é metafórico e é literal, né, o uso desse espartilho. Ela é uma mulher de uma família rica, tem ali álbuns de família, e é com essa imagem dos álbuns de família que o conto começa. Inclusive me lembrou um poema do Carlos Drummond de Andrade, que era muito amigo da Lígia Fagundes Telles também. E ele fala sobre os álbuns de família que ficam ali sendo corroídos pelos vermes, pelo tempo, né? Que é uma imagem também do Drummond sobre a passagem e a corrosão do tempo nas pessoas, nas famílias, nas histórias. E aí ela traz essa imagem do álbum de família. A nossa protagonista está observando, e ela cresceu criada por esta avó, né? Porque ela já perdeu a mãe e o pai, e a avó cria essa menina com narrativas muito positivas e muito romantizadas da família, das personagens, né, da família. Então ela tem essa visão muito romantizada, muito floreada, e que aqui durante o conto a gente acompanha o desmantelamento dessa visão dela, ou seja, ela vai se libertando daquele espartilho criado pela avó, e ela vai entendendo melhor as histórias silenciadas, os segredos da família, né, que eu acho que toda família tem. Quem foram essas pessoas, quais são realmente as histórias que elas viveram, por que a tia fulana fugiu e foi para um convento, por que ciclana se casou e não sei o que lá, sabe? Então ela vai entendendo e vai tirando essas camadas, essas cortinas que a avó criou em torno da história da família, com a ajuda da Margarida, que é uma menina que trabalha ali meio que, né, daquele jeito, sabe? Ela vive ali na casa e, sei lá. E ela é filha de uma mulher negra que trabalhava também pra avó, que a gente vai ver na história dela, tem a ver com a família da avó, né, que esconde ali a origem dessa criança. Mas aí a Margarida revela, assim, na cara, ó, você é uma besta de ficar acreditando nisso, fulano e ciclano era isso, e conta da origem judaica da mãe dela, que ela não sabe dessa origem judaica. O sobrenome da mãe é sempre colocado só com a letra inicial e ponto, né? E ela não acredita, né, a princípio e tudo mais, mas aí ela vai entendendo por que isso foi escondido, porque ela vê no discurso da avó dela um discurso antissemita. E naquele período era um momento em que o nazismo e o fascismo estavam crescentes na Europa, e isso é refletido aqui no Brasil. Essa mulher, essa avó, muito cheia de
um discurso bonito e cristão e nananã, é na verdade, no fundo, uma bela preconceituosa nazista, flerta muito com o discurso do Hitler, ela cita o Führer, né, naquele momento que estava crescendo ali na Alemanha, e então ela entende que ela não é exatamente aquela pessoa que ela acreditava ser, e ninguém ao seu redor realmente é o que diziam ser, que a avó dizia ser. Enfim, tem uma questão aqui de um namoro dela e tudo mais e tal, essa experiência com a avó, mas são essas entrelinhas, são essas questões sociais e essa crítica muito forte, extremamente forte, que a Lígia faz nesse conto, que é maravilhoso. E, mais uma vez, aqui retratos de mulheres, de pessoas excluídas, que sofrem algum tipo, como eu falei, de preconceito, aqui no caso, pelas suas origens, né? Retrata uma sociedade conturbada por esse discurso, né, totalitário, discurso preconceituoso, crescente naquele momento, que, infelizmente, a gente percebe que isso não acaba, né? É uma coisa, assim, incrível perceber como algumas coisas continuam na nossa sociedade, né? Enfim. Continuando aqui, vamos ver o próximo ponto. É a fuga. Ai, Frida, que susto! Ai, que susto. A Fuga, gente, é um conto com esse nome curioso. Inclusive, tem um conto da Clarice Lispector com este mesmo nome, com esse mesmo título, também muito interessante, que vai trazer o Rafael, que é essa personagem, tem muitos problemas de saúde e tudo mais, e ele, de repente, sai de casa correndo, sufocado. Ele diz que tem alguma coisa acontecendo, e ele tá muito perturbado, né? Como eu falei, são personagens que estão muito perturbadas ali. Ele vai andando pela cidade, pensando que dia que era aquele, que ele devia estar na aula de direito, que fulano estaria na aula de direito, não sei o que lá, sem entender muito bem por quê. Depois de um período ali na rua, na praça, com essa crise que a gente não entende exatamente o que é, né? Se ele tá tendo uma crise de ansiedade, sei lá, eu pensei nisso, ou se ele aconteceu alguma coisa forte com alguém e ele fugiu, até por causa do título, né? A gente fica, que fuga é essa e por que a fuga, né? E quando ele volta pra casa, ele tem uma visão, ele se revela, né, o que aconteceu, e é muito, 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 muito chocante, um final, assim, arrebatador, não posso nem falar o que é, mas é um conto, assim, que nos dá aquela martelada na cabeça, sabe? É muito interessante. Então, continuando, a Confissão de Leontina, também um dos meus favoritos aqui, que traz a história de Leontina, que é uma personagem, como eu falei anteriormente, que sai um pouco daquele personagem mais retratada pela Lígia, que é uma personagem de uma classe média alta ou média e de uma sociedade paulista. A Leontina, ela é uma migrante que está na cidade grande, e ela tem uma infância assim muito difícil, porque ela é criada pela mãe, ela tem uma irmã que tem deficiência intelectual, pelo que a gente entende, assim, né? E um primo. E a vida toda, assim, né, durante a infância e parte da adolescência, ela tem que trabalhar muito pesado em casa, fazer todos os serviços domésticos para ajudar a mãe, que trabalha fora para ganhar dinheiro, ela, né, para sustentar a família. E esse primo, ele é como dizer isso educadamente, mas ele é um folgado, assim, né? Ele é uma pessoa que no fim da vida ele não vai ter nem um pouco de gratidão a tudo que a Leontina e a família dela fez por ele, porque ela trabalha para que ele possa estudar, para que ele possa se formar médico e ter dinheiro, porque no sonho da cabeça da mãe da Leontina, ele vai se formar doutor e vai ajudar a família, e elas não vão precisar trabalhar tanto como elas trabalham. Mas coisas desgraçadas acontecem na vida dela e que ela acaba indo pra cidade tentar a vida, como tantas, né, que a gente vê até hoje, e assim, chega aqui totalmente ingênua, conhece um homem, não sei o que lá, vai pra pensão, acontece várias coisas, parece que ela sempre tá no lugar errado, na hora errada, e tem pessoas muito mal intencionadas, né, ao redor dela. Ela vai aprendendo, né, com a vida, vai conhecendo o amor, vai conhecendo coisas assim difíceis da sociedade. Em um momento ela ganha um vestido marrom, uma flor vermelha, e o vermelho e o verde sempre presente, né, na literatura da Lígia. E a gente acompanha essa história toda na voz da Leontina, que está na prisão, né? Tudo o que aconteceu com ela vai contando aos poucos. Então é uma visão da Lígia Fagundes Telles sobre essa parcela da população vulnerável, marginalizada, analfabeta, né, uma população
população excluída, uma população que não está sendo amparada pelo governo. E sobre o ser feminino, né, Leontina, essa mulher que se vê o tempo todo sendo mirada, abusada. Claro que eu lembrei da Macabeia, de A Hora da Estrela, né, da Clarice Lispector, porque é exatamente essa personagem retratada na literatura de maneira muito interessante, assim. A Lígia não cai no clichê, não é nada disso. É muito bonito, é um conto muito forte, ao mesmo tempo tem um tom irônico em várias passagens. A linguagem que a Lígia Fagundes Telles usa é muito interessante, porque ela, em diversos momentos neste conto, ela usa expressões e palavras muito populares. É o mundo da Leontina que ela retrata, e então é muito coerente. Então é um conto muito interessante. Na sequência, Missa do Galo, variações sobre o mesmo tema. Este, gente, é um conto em que a Lígia Fagundes Telles traz uma releitura de um conto do Machado de Assis, que se chama Missa do Galo. Então ela traz a voz da mulher para o conto que o Machado de Assis escreveu nessa visão do homem. Então ela fala sobre a noite, essa madrugada, que essas duas personagens passam juntas, conversando. É a mulher, uma mulher da sociedade, cujo marido está na farra, né, na véspera do Natal, e ela fica em casa com essa visita, né, que é este mocinho que está esperando um amigo para irem juntos à Missa do Galo, e eles se encontram após o jantar lá na sala e mantêm conversas assim aleatórias, amenas sobre coisas da vida, coisas da sala e nada de muito interessante, mas a narradora vai colocando ironias, ou ela, tipo, nos antecipa algumas coisas e volta. Uma linguagem, assim, que eu vejo que é muito... que ela fez uma homenagem, assim, muito interessante ao Machado de Assis, né? Essas ironias e essas falas, essa conversa que o narrador mantém com o leitor, que o Machado faz brilhantemente, ela consegue fazer aqui também de maneira muito interessante. E aí, assim, as descrições dos móveis, do roupão que ela usa, tudo vai nos escrevendo a personalidade das personagens, é tudo muito bem feito, nada que é descrito ou dito à toa. Então ela fala sobre a almofada da sala de visitas, que tem isso e aquele bordado, e aí, tipo, a roupa que ela usa no jantar é toda cheia de camadas e toda não sei o que lá, ao passo que na madrugada a conversa é muito mais fluida, muito mais leve, e a própria roupa que ela veste é leve e vai entregando pra gente de maneira que nos instiga nessas duas personagens, e a gente sente que tá acontecendo as entrelinhas, o que acontece nas entrelinhas. E é interessante que tem a mãe da mulher está no quarto dormindo, né, supostamente dormindo, mas ela está prestando atenção no ranger da tábua, o que a filha dela tá fazendo ali, o marido dela tá fora e ela tá com um mocinho lá na sala, vê se pode. Aí tem a ironia nela, se fosse ainda um escrivão, se fosse não sei quem lá, tudo bem, né, mas um carinha, tipo, nada a ver, sabe? Então tem essas ironias, nessas hipocrisias sociais, né, de aceitação ou não. Mas o marido dela tá com a amante. Tudo bem que homem faz isso mesmo, né, mas poxa, na véspera de Natal fazer uma coisa dessas. Então são as hipocrisias, né. Depois, continuando, tem o Gabi, que é de um cara que ele é um preguiçoso, assim, ele é um cara que muito mimado, ele nunca termina o que ele começa, né, tem esse aspecto, e ele tá no bar, então a gente vai acompanhando, né, ele falando ali com o garçom e tudo mais, mas muito reticente, tudo muito vagaroso ali na narrativa, mas é porque ele tem essa personalidade de ser uma pessoa nada interessada e nada ambiciosa na vida, ele não tem muito interesse em nada, e ele vive com uma mulher mais velha, de quem ele não gosta, mas ele meio que se vende, ele faz isso pra, sei lá, pra ter uma vida confortável, pra não precisar trabalhar, não fazer nada, nem a sua própria arte, aquilo que supostamente ele mais gosta na vida, ele não faz esforço nem pra isso. Ele tem uma outra mulher na vida dele, que pelo visto aquela que ele gosta, que tem certa paixão, mas ele não luta por isso, sabe? E aí fica o tempo inteiro essa coisa de vai e não volta, eu tenho que sair, deixar essa mulher com quem ele vive, pra poder ir com a outra, mas ele não desenvolve, mas a gente vai acompanhando então o que acontece, ele vai pra casa e tem conversas com essa mulher, etc, etc. Não vou contar pra não estragar. E por fim, a estrutura da Bolha de Sabão, que é um conto mais intimista, talvez, não sei. Eu acho que é mais intimista e um tanto mais subjetivo. Acho que essa é a melhor palavra, porque
ela vai falar sobre uma mulher que teve um relacionamento, a gente não sabe exatamente o que, com um físico que estuda a estrutura da bolha de sabão, né? Então a Lígia aí retoma a imagem que o marido dela contou, né? Deste homem que estuda a estrutura da bolha de sabão. E aí ela reencontra este homem, que agora está com uma outra mulher. Eles têm umas brincadeiras entre eles, sabe? É uma coisa muito bonita, de intimidade. E aí neste reencontro, ela se sente muito incomodada, né? Pela presença da outra mulher e tal, porque vê que ela tá com ciúme e tudo mais. E aí, depois de um tempo, ela descobre que este homem tá doente. Ele tá com uma doença bem grave, assim. É um conto que deixa um mistério no ar, deixa perguntas. A gente pode interpretar de diversas maneiras muito diferentes, mas que fala sobre essa estrutura do amor, dessa fragilidade, dessa fugacidade, não só como eu falei no começo do vídeo, não só do amor, mas da própria vida, que a qualquer momento estoura. Ou você também percebe que ela sai, né, da estrutura construída daquele relacionamento, porque está talvez desmanchado, destruído, ou na iminência de estourar, de acabar, de sumir, desaparecer, né? Assim como a vida, né? Que a qualquer momento ela está o tempo todo neste perigo que é viver, né? Como diz o Guimarães Rosa. É isso, assim, a Lígia trabalha os diversos aspectos da vida, sentimentos humanos que são o amor, o medo, o luto, né? E esses aspectos sociais, uma narrativa muito engajada, com críticas, com ironia, com humor, com terror mesmo, com personagens aqui que são muito diversas, mas há uma conversa, há um diálogo entre essas personagens, que eu coloco aqui nesse vídeo muito resumidamente, que são personagens que estão em algum momento de mudança, ou que estão perturbadas, ou que estão afugentadas por alguma coisa, que estão sendo perseguidas pelos seus próprios fantasmas, destacando novamente aqui, para resumir, esse feminino muito presente, né? Claro que, como eu falei, tem personagens masculinas, mas eu vejo aqui muito forte, né, as personagens femininas, diálogos muito bem construídos e cenários, atmosferas mais ainda, assim, perfeito. Então é isso, gente. Essa foi a minha resenha de hoje. Espero que vocês tenham apreciado. Se vocês não conhecem Lígia Fagundes Telles, eu convido vocês a lerem. Este aqui é um livro ótimo para vocês começarem, por exemplo. E não se preocupem, gente. Eu sei que eu tratei aqui, fiz uma análise, assim, dos contos, e pode ser que pareça que eu tenha falado demais ou não, mas não se preocupem, tá? Essas leituras são leituras pra gente ler como a Lígia conta. Não necessariamente o que importa é esse enredozinho, assim. É como que a gente vai ser entrelaçado nessas histórias, como a gente vai ser levado para o final desses contos, como a gente vai ficar tonto, perdido, sufocado, sei lá, com mais perguntas do que respostas quando a gente lê e finaliza cada conto, como a gente se sente incomodado com esses preconceitos revelados, com as hipocrisias sociais. Tudo isso é muito mais importante do que o enredo em si. É este o trabalho esplêndido que a Lígia Fagundes Telles faz, de trabalhar com a língua, questões que, mesmo com o passar dos anos, continuam reverberando no nosso mundo, na nossa sociedade, principalmente no nosso país, tá bom? Então é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, não se esqueça de dar aquele joinha, também compartilhar com amigos essa dica de leitura imperdível, e eu espero vocês num próximo vídeo. Um beijo grande e até!